Boa tarde, quinto ano. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem em casa, tá bom? Tô vindo aqui através desse vídeo para a gente interagir um pouco, né? E apresentar um conteúdo novo para vocês também, tá? Então, de vez em quando, eu vou tentar fazer alguns vídeos para facilitar o entendimento, para facilitar a resolução das atividades que eu estou mandando semanalmente. E no final vai dar tudo certo. Logo, logo a gente vai se reencontrar novamente na escola, tá bom? Bom, quem tiver com preguiça, por favor, já vai fazer 20 polichinelos para começar essa tarefa. Combinado? Igual a gente faz na sala. Nada de preguiça, tá? Vamos resolver todas as atividades que vocês têm, de todas as disciplinas, inclusive de geografia, ok? Então vamos lá. Bom, hoje a gente vai começar um capítulo novo, o capítulo 4 do livro de geografia de vocês. Nesse capítulo, ele vai falar de uma coisa que vocês já conhecem, que é sobre a hidrosfera. Todo mundo sabe, porque eu já falei sobre isso e com certeza vocês já viram sobre isso nos anos anteriores, tá bom? Hidro vem de quê? Hidro vem de água. Então, é a camada de água que a Terra possui. Então, a gente vai estar falando um pouco sobre essa camada, tá bom? E como vocês já conhecem muito esse assunto referente à questão da hidrosfera, eu vou pontuar duas coisas, tá? 2 pontos serão pontuados para que vocês entendam este capítulo, que são as duas partes principais do capítulo e mais complicadas, vamos dizer assim, tá bom? Que são o quê? O primeiro é o ciclo hidrológico. Vocês já conhecem essa palavra, porém pode ser que vocês conheçam como ciclo da água, né? Mas hoje a gente vai falar sobre o ciclo hidrológico, que é a mesma coisa. Porém, como eu disse para vocês, quando a gente vai crescendo, quando a gente vai mudando de série, o que vai acontecendo? As coisas vão complicando mais, né? Então, agora, em vez de chamá-lo de ciclo da água, a gente vai chamá-lo de ciclo hidrológico. Hidro vem de quê? Hidro vem de água. Então, vocês já sabem que é o ciclo da água, tá bom? Bom, eu quero que você, para facilitar o entendimento de vocês, se vocês quiserem pegar o livro para facilitar, mas se não quiserem, depois vocês peguem, tá bom? Bom, quinto ano, como eu disse para vocês, a gente vai tratar de dois pontos, né, neste capítulo. O primeiro é o ciclo hidrológico, que eu já expliquei para vocês o que significa, né? Vocês já conhecem como ciclo da água. E a gente vai tratar um pouco hoje quais são essas etapas, né, que o ciclo da água perpassa. E o que vem a ser ciclo? Ciclo é um fenômeno, um fato, uma sequência. Então, se vocês observarem nessa figura que eu trago para vocês, que por sinal é a mesma figura que tem no livro de vocês, né? Lá na página 42, se vocês observarem, vocês também fizeram a ilustração, né, desta figura, vocês vão perceber, né, se vocês olharem nessas setas azuis aí, vocês vão perceber que é algo que vai e volta, né? Isso é um ciclo, é uma sequência. Bom, pessoal, então aqui a gente tem uma imagem do ciclo hidrológico. Eu tentei pegar a mesma imagem, né? Tem as mesmas características do livro de vocês, se vocês observarem. Essa imagem está lá na página 42, depois vocês dão uma olhada no livro de vocês, tá? Então, aqui a gente vê todas as etapas que esse ciclo apresenta. Então, a gente tem desde o armazenamento da água, tanto nos oceanos, quanto nos rios, nos lagos, nos mares, né? Nos córregos. Aqui tem a representação simplesmente dos oceanos, mas a gente tem que pensar que esse processo ocorre, né, onde tem o armazenamento de água. E aí a gente tem o primeiro processo que vai ser a evaporação. Tá vendo a setinha? Ó, segue com o mouse comigo. Então, eu tenho aqui o processo de evaporação, que é o processo físico que consiste na passagem da água de um estado líquido para um estado de vapor. Né? Então, ele vai chegar aqui em cima como vapor de água, ela esfria, né? Vai se acumular, né, na atmosfera e condensar na forma de gotículas, que vai chegar aqui nessa parte que é a precipitação. O que vem a ser a precipitação? A precipitação nada mais é do que a chuva. Então, toda vez que você ouvir esse termo precipitação, você já deve saber que é sinônimo de chuvas, tá bom?
Então, ele vai cair na terra, né? Vai ter o escoamento dessa água, tanto nas florestas, tanto nas montanhas, né, nas geleiras, tudo isso. E a partir daqui vai ter a infiltração, né? Tanto nos aquíferos quanto nos lençóis freáticos e também o escoamento superficial, que é essa parte aqui, ó, né? Que essa água vai chegar novamente aonde? Nos oceanos. Então, se vocês observarem, eu tenho todo um processo cíclico, né? Tá vendo que ele forma um círculo? Olha para vocês verem, ó. Segue a setinha. Eu tenho todo um processo, né, cíclico que vai e volta, né, dessa questão da água, o que vai facilitar a nossa vida, porque normalmente a gente tem água. Lembrando que, né, a gente tem que entender que a água ela não é igualmente, né, distribuída no planeta de forma igual. A gente já falou sobre isso. A gente sabe que tem lugares que tem muita água, tem outros lugares que tem pouca água, né? Então, tudo isso a gente precisa entender, né, que esse ciclo ele não acontece em todos os. Que esse ciclo não representa que a água é igual em todas as partes do planeta. Ok? Bom, o segundo ponto que eu quero trazer aqui para vocês é sobre bacia hidrográfica. O que vem a ser, né, essas bacias hidrográficas? No livro de vocês também trata sobre esse assunto, né? O que são bacias hidrográficas? Bom, uma bacia hidrográfica ela é composta normalmente por um rio principal, tá? Eu trouxe até uma figura aqui sobre os elementos da bacia hidrográfica, tá? Para facilitar o entendimento de vocês. Então, a bacia hidrográfica, ela está totalmente relacionada ao ciclo hidrológico, né, da água no planeta. E a partir dela, eu vou ter uma distribuição, ou seja, como que essa água vai ser distribuída para todos os locais, para todas as cidades, né? Então, a bacia é a porção do espaço em que as águas das chuvas, ou seja, a precipitação, escoam em direção a um determinado curso d'água, dando continuidade ao processo do ciclo. Então, a bacia hidrográfica ela é uma continuação do ciclo hidrológico, né? O que vai facilitar a chegada dessa água até o mar, até o oceano, né? Até um rio maior. Então, é como se a bacia hidrográfica fosse a finalização do ciclo. Tá? Então, ela faz parte desse ciclo hidrológico. Então, olha aqui para vocês verem aqui, nessa imagem dos elementos, eu tenho duas bacias hidrográficas. Eu tenho uma de cá e uma de cá. Tá vendo? Então, eu tenho um rio principal, que é esse do meio aqui, ó, tá vendo? E eu tenho os afluentes, que são esses pequenos bracinhos de água aqui, ó, né? Que muitas das vezes são bem maiores, como, por exemplo, a bacia hidrográfica do Amazonas, que é uma bacia amazônica, que é uma bacia que tem uma representatividade no Brasil muito grande, né? Então, a gente tem isso aqui é uma representação de uma bacia hidrográfica. Para facilitar o entendimento de vocês, aqui eu trago a imagem das bacias hidrográficas do Brasil. Essa imagem também tem no livro de vocês e mostram as regiões hidrográficas, né? Então, eu tenho toda a extensão territorial do Brasil, eu tenho uma bacia hidrográfica, né, para cada lugar. Então, a que tem a maior representatividade no Brasil é a bacia amazônica. Tá vendo aqui, ó? Olha para você ver o Rio Amazonas, que é o maior, e a partir dele eu tenho vários rios pequenos, vários córregos, né, vários cursos de água. E também tenho outras bacias, como a bacia do Paraguai, a bacia do Uruguai, eu tenho a bacia Tocantins, Araguaia e assim por diante. Então, depois, se vocês dão uma olhada nesse mapa, como eu sempre digo para vocês, analisar muito bem os mapas que tem no livro de vocês, para que facilite o entendimento de vocês. E eu trouxe um exemplo que é bem legal, e eu quero saber quem gosta de couve aí, mas essa couve aí a gente não vai comer. Quem tiver couve em casa vai falar assim: mãe, me dá uma folha de couve para eu dar uma olhada aqui num determinado assunto aqui que a professora Daniela falou com a gente. Bom, esse exemplo aqui da couve eu trouxe para vocês só para vocês perceberem e nunca mais esquecer o que é uma bacia hidrográfica, porque a couve ela traz o modelo da bacia hidrográfica, né? Então, toda vez que você estiver comendo couve, que você vê uma couve lá no pé, na horta, você vai lembrar.
tá? Então, aqui, ó, se você observar, eu tenho aqui um rio principal, tá? Olha só, segue a setinha. A partir desse rio principal, eu tenho os meus afluentes. Olha só, um para cá, outro para lá. Tá vendo? Então, essa folha inteira é uma bacia hidrográfica. Claro que é um exemplo que eu estou dando para facilitar para vocês, né? Então, eu tenho todo um processo aqui que mostra qual que é o rio principal, qual que é o rio secundário, qual que é o afluente terciário e assim por diante. Então, o exemplo da couve é nesse sentido, ok? Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Logo, logo eu estarei de volta pra gente conversar mais, tá? Vou tentar sempre fazer algum videozinho para ajudar vocês, né? E pra gente não perder o contato também, né? De vez em quando eu vou estar fazendo alguns videozinhos, né? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Qualquer dúvida, vocês sabem onde me procurar, tá bom? Beijo pra vocês, tô com saudade, viu? De verdade. Beijo, beijo.